O grupo 3B é formado pelos cátions cobalto 2, manganês 2, níquel e zinco. Vamos então fazer a separação de uma solução que contém a mistura desses cátions do grupo 3B. Vamos adicionar cerca de 2 ml a um becker. Em seguida, vamos adicionar cloreto de amônio sólido para tamponar a solução, quando for adicionado também hidróxido de amônio em solução. Assim como o grupo 3A, é necessário o tamponamento da solução para que ocorra a reação de precipitação. Vamos verificar se o pH da solução está básico, utilizando um papel de tornassol. Ficou azul, então o meio está básico. Agora podemos adicionar o reagente precipitante, que é o sulfeto de amônio. Então, os cátions do grupo 3B são precipitados na forma de sulfeto, de acordo com as reações que estão apresentadas aí, formando sulfeto de cobalto, manganês, níquel e zinco. Vamos filtrar essa mistura depois de aquecer. O aquecimento é importante antes de se fazer essa filtração para poder digerir o precipitado e torná-lo mais facilmente filtrável. Se não for feito isso, ele pode passar direto pelo papel de filtro. Isso não é bom, não é desejável. Vamos fazer agora a lavagem do precipitado com solução de cloreto de amônio, utilizando novamente o becker, que ainda contém bastante resíduo, para poder carrear um pouco mais do precipitado para o papel de filtro. Agora nós vamos verificar se a precipitação foi completa, adicionando-se um pouco mais do reagente precipitante no filtrado. Não ocorreu a precipitação, então ele está livre dos cátions do grupo 3B. Aqui vale uma observação também: caso ocorra a precipitação, essa mistura tem que ser aquecida novamente para digerir o precipitado formado. Se isso não for feito, na hora de filtrar, ele vai passar direto. Então, isso não pode acontecer. Eu sugiro que, se acontecer de haver a precipitação no filtrado, separar esse papel de filtro que já contém uma quantidade grande do precipitado e fazer uma nova filtração num papel de filtro novo. Que aí você vai garantir que durante a etapa da nova filtração não vai ocorrer a dissolução ou a reversão da coagulação por causa da adição daquela nova mistura, daquele líquido que está sendo adicionado. Então, tenha cuidado na hora de fazer esse procedimento. Agora, um becker limpo, nós vamos fazer o carreamento do precipitado, mesmo procedimento, como sempre. Observe que aí ela cometeu um pequeno erro, que é deixar o funil sem nada embaixo enquanto tira o papel. Não façam isso, tá? Senão vai gotejar líquido ali e vai sujar o seu suporte. Você só pode tirar o papel quando garantir que não tem mais nada que possa escorrer ali naquele sistema. E esse precipitado aí é um dos piores para sujar funil, tá? Então esse principalmente optem por fazer o carregamento direto ao becker.
O carreamento vai ser feito com água destilada. Então, como sempre, jato forte de água para arrastar o máximo possível que esteja aderido ao papel. Não utilize uma quantidade muito grande do líquido para não diluir demais e afetar os ensaios nas etapas seguintes. Cinco ml ali já é uma quantidade razoavelmente aceitável para o teste seguinte. Vamos adicionar ácido clorídrico para levar a dissolução de 2 dos precipitados. Então, o sulfeto de manganês e o sulfeto de zinco, eles vão se dissolver em contato com ácido clorídrico. É só deixar em repouso por um tempo. Enquanto isso, nós vamos montando um novo sistema para a próxima filtração. O precipitado agora contém apenas os sulfetos de cobalto e níquel, e o filtrado vai apresentar manganês e zinco livres em solução. Observem que quando ela fez a filtração, passou um pouquinho do precipitado. Isso não pode acontecer, tá? Mas eu falei para ela não repetir para fazer essa observação aqui para vocês. O que se faz quando isso acontece? O primeiro procedimento que você pode fazer é retirar o filtrado e, naquele mesmo sistema ali, adicionar essa mistura que desceu, para ver se o precipitado fica retido dessa maneira. Então, ó, tem um pouquinho ali de sólido, ela vai adicionar no mesmo papel e a gente vai verificar se vai sair um filtrado límpido embaixo. Se sair, ok, a filtração foi eficiente, acabou. E é o que aconteceu. Caso isso não seja eficiente, aí tem que trocar o papel e fazer uma filtração no sistema novo. Ok? Então, esse filtrado aí contém manganês e zinco livres. E a gente precisa guardar aquele filtrado para fazer testes de identificação dessas duas espécies. Elas ainda precisam ser separadas, inclusive. Então, ó, filtrado 1 ficou guardado ali e contém os 2 cátions que a gente ainda vai separar e caracterizar. Agora vamos fazer uma lavagem do precipitado com cloreto de amônio, para garantir que não tenha manganês e zinco ali retidos. E agora a gente vai separar e guardar esse papel de filtro que contém os precipitados de cobalto e níquel, que nós vamos utilizar eles em outra etapa. Então, é o P1 ali que vai ficar guardado ali do lado. Cobalto e níquel ainda na forma de sulfeto. O primeiro tratamento que deve ser feito a esse filtrado é eliminar completamente o sulfeto que esteja ali presente. Então, para isso, vamos aquecer em placa metálica. E a verificação da eliminação vai ser feita com reação com acetato de chumbo em um papel a ser colocado em cima do becker enquanto ocorre o aquecimento. Então, se não ficar mais preto, é porque ocorreu a eliminação completa. Agora vamos adicionar hidróxido de sódio, 6 mol por litro. Esse procedimento vai fazer com que ocorra a precipitação do manganês na forma de óxido de manganês, enquanto o zinco vai permanecer solúvel na forma do íon complexo. Vamos verificar se o meio está básico, com papel de tornassol. Como ficou azul, isso indica que o meio está com pH básico. Vamos colocar um pouquinho de excesso do hidróxido de sódio
para garantir que a precipitação seja completa. Então, observem a formação do precipitado marrom, que indica a presença do dióxido de manganês. Então, ali a gente tem dois cátions, um está precipitado na forma do óxido e o outro está em solução. Então, vamos fazer uma filtração simples para separar essas duas espécies. E guardando o filtrado para caracterizar o cátion que está sendo separado ali naquele sistema, naquele processo de filtração. Então, dióxido de manganês no precipitado e o tetrahidroxizinco no filtrado. Vamos agora fazer teste de identificação do zinco, que estava ali no becker e já foi adicionado aos microtubos. Os ensaios com ferrocianeto e sulfeto. Antes de realizar, foi feita a neutralização do meio com ácido acético diluído. Agora ela adicionou o ferrocianeto para verificar a formação de ferrocianeto de zinco e o sulfeto para a formação de sulfeto de zinco. Vamos homogeneizar os dois microtubos. Observem que apenas no ensaio de sulfeto ocorreu a precipitação. Nós esperávamos que acontecesse nos dois. Por isso é importante ter mais de um teste que identifique uma espécie química. Se um não der um resultado positivo, pode-se tentar um outro ensaio para garantir que a resposta está correta ou não, tá? Além disso, é interessante que vocês pensem por que o zinco formou um precipitado mais facilmente com sulfeto do que com ferrocianeto. Tentem pensar por que isso aconteceu. Agora vamos trabalhar com o precipitado 2, ali, que contém o dióxido de manganês. Vamos fazer a lavagem para eliminar resíduos de zinco que podem estar contidos ali, aderidos ao sólido. É importante lavar bem esse precipitado para eliminar resíduos de cloreto também que podem ter, que isso vai atrapalhar a precipitação da prata na etapa seguinte. Então tá lá, vamos fazer o carreamento utilizando o bastão de vidro de novo e ir diretamente para o becker. O carreamento será feito com água destilada. Aí, por algum motivo, ela preferiu fazer a medida do volume numa proveta, ao invés de usar o jato d'água, mas é preferível que vocês usem o jato, tá? Mas para esse teste é interessante até que não tenha uma quantidade muito grande de manganês. Ele é mais efetivo com uma quantidade menor, por causa daquela questão da conversão do manganês a permanganato, que pode parar no meio do caminho em dióxido de manganês. Tá? Então, uma quantidade menor é até preferível nesse ensaio. Vamos adicionar ácido nítrico,
e peróxido de hidrogênio para levar à dissolução do precipitado de dióxido de manganês. Então, o manganês vai ficar livre novamente em solução. Dissolveu. Agora, nós vamos fazer a reação com persulfato para levar à oxidação do manganês 2 a manganês 7 no permanganato. Não tem resíduo mais ali, ela está mostrando. Vamos adicionar um pouco mais de ácido nítrico. E depois vamos levar a aquecimento durante um tempo para eliminar o excesso de peróxido, para não atrapalhar a segunda reação. Agora sim, nós vamos fazer a reação com persulfato. Vamos adicionar nitrato de prata, para ter a prata como catalisadora da reação. Então, se o cloreto tivesse sido eliminado eficientemente anteriormente, vai ter uma precipitação menor nessa etapa, a prata vai ficar livre mais facilmente. Adicionando agora o persulfato, ácido nítrico, 2 mol por litro, e por fim nós vamos aquecer essa mistura para garantir que a reação ocorra. Antes disso, vamos adicionar mais um pouquinho de prata para verificar se ainda ocorre a precipitação ou não, para garantir que ela esteja em excesso. E aí, após o aquecimento, ocorre a formação do permanganato. Ela vai mostrar um estado intermediário aí primeiro, que não está completamente rosa, não está violeta, está um pouco marrom ainda. Se deixar mais tempo, aí atinge-se uma coloração mais característica do permanganato. Observa que, como foi utilizada uma quantidade pequena de dióxido de manganês, não ocorreu a formação de resíduo de dióxido de manganês muito abundante ali. Então, acabou sendo obtido um produto mais desejável, ali, mais adequado. Agora vamos voltar para o precipitado 1, que contém cobalto e níquel. Vamos fazer o carregamento desse precipitado para uma cápsula de porcelana. Então, mais uma vez, aquele procedimento de rasgar o papel, furar com o bastão de vidro e carreando com água destilada. Então, o mesmo esquema de sempre. Tentar retirar o máximo possível com o mínimo de líquido que você conseguir usar. Agora vamos adicionar ácido nítrico, 6 mol por litro, para garantir que aquele precipitado se dissolva. Então, após a adição, vamos levar a aquecimento em placa de aquecimento metálica. Após atingir a secura, vai ficar um resíduo ali contendo o cobalto e o níquel, já não na forma de sulfeto mais. Esse resíduo deve ser redissolvido em água destilada. E aí uma alíquota dessa solução obtida vai ser utilizada para caracterizar o cobalto e uma alíquota para caracterizar níquel. Não ocorre interferência nos ensaios desses dois cátions, tá? Os testes que nós vamos fazer não apresentam interferência um com o outro. Então está ali já dissolvido. O vídeo perdeu um pouquinho de qualidade de imagem, não sei o que aconteceu.
Melhorou um pouco agora. Então, retirando uma alíquota e vamos transferir para 2 microtubos diferentes. Um para fazer o ensaio do cobalto e o outro para o níquel. Para o cobalto, nós vamos fazer um ensaio com tiocianato, utilizando também álcool amílico para fazer uma fase orgânica. Essa reação forma aquele íon complexo que tem coloração azul. Porém, não foi observado esse resultado nesse ensaio, tá? Ela vai até demonstrar ali depois, além de utilizar o tiocianato na forma de solução, ela vai testar também com a forma sólida desse reagente. Observem que, por enquanto, não houve a formação da espécie azulada. Então, ficou meio marrom aí. Esperava-se que essa reação ocorresse, mas não pode se dizer que aconteceu. Agora ela vai tentar com o reagente sólido. Também não vai ficar um resultado muito positivo não, tá? Geralmente esse ensaio não tem muita dificuldade para fornecer um resultado que caracterize a espécie. Não é muito difícil. Por algum motivo ela não conseguiu fazer. Infelizmente a gente não tinha mais tempo para repetir, tá? Até não ficou com reagente sólido, até apareceu alguma coisa ali, mas longe do desejável, tá? Observem depois nos ensaios específicos novamente como que deveria ter ficado. O ensaio do níquel, por outro lado, deu um resultado positivo, de acordo com o esperado. Vamos adicionar hidróxido de amônio, 6 mol por litro. E em seguida o reagente que é específico para o níquel, que é a dimetilglioxina, o DMG. Então a formação de um precipitado vermelho, um tom de rosa a vermelho, né, dependendo da quantidade, indica a presença do níquel. E isso foi obtido eficientemente.